Deus, louvado seja Deus. Na descrição do nosso vídeo aí, irmãos, estão os nossos dados bancários, também a nossa chave do Pix, para você que quer ofertar na obra de Deus, quer ajudar esse projeto aqui das lives, e não só isso, a obra da piedade e todas as necessidades da obra de Deus. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, alfaville@ccacristã.org.br, tá bom? Mas na descrição do vídeo aí você vai achar todas as informações. Vamos ler a palavra, irmãos, no Santo Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7, no verso 7 a seguir. Mateus 7, versículo 7. Se puder, queridos, vamos ficar todos em pé, por favor? Muito obrigado aí pelas mensagens de apoio da Irmandade na live. Deus que abençoe. Mateus 7, versículo 7. A bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, está diante de nós esta boa palavra que Mateus deixou registrada para nós, fazendo alusão ou constatando assim de forma muito veemente, de uma forma veemente, a grandeza, a bondade, a magnificência, benevolência, todos os bens que vêm de Deus na vida daquele que crê no seu santo nome. É uma promessa, irmãos, que aqui, nesses 5 primeiros versículos aqui, 7, 8, 9, 10 e 11, na verdade todos os 6 versículos, até o 12, não colocou, vocês não veem aqui a palavra, porém, dizendo, se você fizer isso, Deus vai te atender. Portanto, se você obedecer a isso ou aquilo, é óbvio que com isso nós não poderemos ter uma vida dissoluta. Irmão, ninguém precisa de instrução, ninguém precisa nem da palavra para saber que você compra, que você tem que pagar, que você promete, você tem que cumprir, que você não pode mentir. Não precisa ser crente para saber disso, precisa ter tido uma mãe. Se tiver uma mãe, já está bom. E se não tiver uma mãe, tem a vida para ensinar. Isso é óbvio, é o mínimo do mínimo, independe de religião, de fé. Mas aqui não foi colocada uma condição. A bondade de Deus, ela é incondicional. E eu provo aos irmãos. Porque você não teve só o que comer quando você virou crente. Você não teve só saúde quando você virou crente. Bom, Jackson vai batizar hoje. E daqui para trás Deus não cuidou de você? A vida toda. Esses irmãos ainda me contaram que ele sofreu um acidente que não era para estar aqui. Está aqui com vida, cheio de saúde. Então o amor de Deus
É amor incondicional, irmãos. É amor, amor à toa, amor de graça. Amor, amor. Graça é favor sem mérito. Não se compra, não se adquire, ele é derramado sobre a nossa vida. Essa tarde, o Senhor manda dizer a todos nós: eu estou derramando o meu amor sobre a tua vida. Estou derramando a minha graça sobre a tua vida, sem mérito, sem condição alguma. Um homem fraco, mulher fraca que somos, todos somos falhos, mas o Senhor diz essa tarde por essa sua palavra: hoje eu vim abraçar a tua alma, porque eu te amo, diz o Senhor. E eu não te amo quando você dizima somente, eu não te amo quando você está certo somente, eu te amo muito mais quando você está no teu pecado, no teu erro. Amo tanto que ainda que as tuas vestes estejam sujas, o Senhor te diz: eu tenho o sabão do lavandeiro e limpo elas. Qualquer outro evangelho, irmão, que for apregoado para nós, diferente disso, não vem de Deus, seja anátema. A palavra, ela julga, mas antes disso, ela salva, irmãos. O intuito da palavra, o intuito da graça de Deus é salvação. Salvação. É como uma pessoa que vai ao hospital e alguém mata ela. Deixa eu já acabar de matar. Ela vai no hospital para ser sã. A pessoa não vem à igreja para ser condenada. Ela não vem na igreja, irmão pastor, irmão cooperador, irmão ancião, para você mandar eles para o inferno, todo culto. Eles vêm aqui atrás de salvação. E é necessário que aquele que está aqui diante do povo tenha um mínimo de compreensão, respeito, empatia, condescendência. E lembre-se que nós somos porta-voz de Jesus Cristo. E que a voz de Deus que vem a nós tem que ser pura, santa, verdadeira, incontaminada, cheia de amor, cheia de afeto natural. E o Senhor quer salvar a sua igreja, irmãos. O Senhor quer salvar o seu povo. Quer dar o céu a todos nós. O mundo aí fora te quer condenar, as drogas querem te condenar, os vícios, a bebida, a traição, todos os problemas dessa vida, mas o Senhor te diz: eu não. Eu quero que tenhais vida, e vida com abundância, diz a palavra. Vida na carne e vida na alma. Bendito seja o nome do Senhor. Vida nos teus sonhos, vida no teu matrimônio, vida na criação dos teus filhos, vida nos teus negócios, vida na tua vida espiritual. E o Senhor te diz: tu estás batendo na porta, aproveita essa palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. No nome de Jesus, qual é a tua petição? A rainha Esther, quando apresentou-se diante do rei, diz a palavra de Deus, que ele apontou o cetro para ela e disse: pede o que tu queres, e até metade do meu reino te será dado. Irmão, irmã, quem fala contigo essa tarde não é nenhum rei terreno, não é nenhum rei desta terra, é o rei que fez o céu e a terra, é o teu Senhor, é o Senhor da tua vida, é o Senhor que te criou, o Senhor que te formou, o Deus que te conhece pelo teu nome, o Deus que sabe quais são as tuas necessidades, que sabe quais são as tuas mazelas, os teus medos. Essa tarde Deus vem te dizer: o que você pedir será concedido. Vocês estão ouvindo bem a palavra, irmão? Você tem noção do que essa palavra significa? Não só para o irmão Jackson, mas para todos nós. Hoje o Senhor está vindo confirmar o bom desejo do teu coração, irmão. Hoje o Senhor está vindo confirmar o intento do teu coração. O Senhor está vindo te dizer: eu estou aprovando as tuas ações com a minha palavra. Eu estou te dando um carimbo de aprovado. Eu estou te dizendo um sim da minha boca. Eu estou confirmando a minha palavra na tua vida. Eu estou confirmando que a bênção vai chegar na tua casa. Ou seja, eu estou te confirmando
que eu amo a tua alma, diz o Senhor. Senhor, mas eu tenho esse erro e mais aquele outro, esse pecado, mais aquele outro. Eu sei, te diz Deus. Eu conheço você por dentro e por fora. E no tempo certo, todas as coisas que te impedem de entrar na glória de Deus vão ser tiradas da tua vida no nome do Senhor Jesus. De um dia para o outro, num piscar de olhos, alguma coisa que hoje te aprisiona, amanhã Deus te libertará. Glória ao nome do Senhor. E mais adiante, ele fala sobre a porta estreita. Essa palavra, irmão, não é de repreensão, não. Essa palavra não é de censurar, não é o sentimento que Deus me traz. Essa palavra vem te confirmar que o caminho que você tem passado é estreito mesmo. É esburacado, é difícil, tem um monte de barreira. Você marca para ir no culto, dá tudo errado. Se você marcar para ir na gandaia, dá tudo certo. É assim mesmo, irmão. Quem que estava fazendo? Os irmãos que estão fazendo a reforma da elétrica do Limão. Falou, irmão, tem misericórdia. Os conduíte entupido, o fio não passa, ninguém acha a ponta do fio. Não sei como isso aqui está funcionando. Eu falei, irmão, pode ficar em paz. Se fosse uma boate, já estava pronto, irmão. É a casa de Deus, é assim mesmo, é com luta, mas vai acabar, no nome de Jesus. Quebra tudo, irmão, põe no chão essa igreja. Eu não quero um fio pendurado, não quero um cano para fora, vai ficar bonitinha a casa do Senhor. Aí o irmão se animou, o irmão Ricardo falou, tá bom, irmão, glória a Deus, vamos acabar, glória a Deus. Irmão, e esse caminho estreito, essa porta estreita é a mesma coisa, irmão Jackson. Não vai ser fácil. Aliás, vai continuar não sendo fácil, porque até hoje não foi. Mas você vai ter um Deus que vai cuidar da tua alma daqui para frente. Você, irmão, que está aí na live, nós aqui, você tem um Deus que cuida da tua vida. Glória ao nome do Senhor. Você tem um Deus que cuida da tua casa. Está aí a irmã Vanilda ainda agora, falou para mim, entrando na igreja, falou, irmão Rodrigo, estou livre do Covid. Glória a Deus, que bom, minha irmã. E já pegou 2 vezes, irmão. Gente muito mais nova foi embora. Mas o Senhor cuida de nós, irmão. O pai dos seus filhos, né? Faleceu agora recentemente. Irmãos, irmãs, tenha certeza de uma coisa, você está batendo na porta certa. Você está batendo na porta certa, não é a porta da CCA. Você está batendo numa porta chamada Jesus Cristo, nosso Senhor. Ida Yamuya, Sirianda Lamanaia. Essa porta não se fechará, irmão. Essa porta espiritual não se fechará. Pode ter pandemia, pode ter guerra como tem lá na Síria, pode ter maremoto como teve lá na Ásia. A porta do céu não se fechará para a sua igreja. Onde você estiver, aonde você clamar, onde você bater, as portas do céu se abrirão para ti. Dá glória a Deus, irmão. Glorifica o Senhor essa tarde, porque o adversário quer te matar, mas o teu Deus te diz, é vida, vida com abundância. É muita vida. Eu tenho muita promessa na tua vida. Aleluia. Te diz Deus, eu tenho muita promessa para você. Nós temos muito acerto ainda para fazer. Você ainda não foi onde eu te disse que tu ias. Você ainda não viu se batizando quem eu disse que você viria. Pode ficar tranquilo. A minha promessa não morre e você também não morre. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A minha promessa é de vida eterna. Eu não sou o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. A minha palavra, te diz Deus, é virtude, é espírito, é vida. E o meu povo tem que ser um povo alegre, um povo cheio de contentamento. Às vezes, a Irmandade vê nós, os anciãos, pegando no pé dos músicos. Toca mais devagar. Ô músico, não faz floreado aí não. Mas não tem jeito, irmão. É um povo feliz, um povo cheio de vida. A gente vai tentando contornar, mas amarrar, judiar do povo... Nunca! 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 Vocês nunca verão esse espírito aqui aprisionando a Irmandade, perseguindo os profetas. Irmão, você está livre, não é porque o ancião te livrou, é porque o Filho de Deus já te libertou, irmão. E o ancião que não põe a barba dele de molho, que Deus arranca ele daqui. Mas a igreja de Deus, ninguém aprisiona. Ninguém amaldiçoa quem Deus quis abençoar, irmão. Vocês creem nessa palavra, irmãos?
Ninguém amaldiçoa quem Deus abençoou. Ninguém mata os sonhos de Deus. Ninguém mata a promessa de Deus. Você não tem visto o reboliço que Deus tem feito na tua vida? O Senhor te diz, você não viu nada ainda. Você não viu nada ainda. A minha promessa nem começou a cumprir na tua vida ainda. Aleluia. E o Senhor manda pregar, irmão, e eu prego sem medo de errar. O Senhor manda dizer para alguém, eu vou visitar a tua casa com o espírito da alegria. Vou visitar a tua família com alegria. Ida, Yamuia, Salamaia. Vou visitar teus filhos com prosperidade. Vou visitar minha igreja com unção, com virtude e com glória. O povo de Deus não é um povo triste, não é um povo amarelo, um povo apagado. O povo de Deus é vivo, cheio de alegria, irmãos. Não tem espaço no teu coração para depressão. Não tem espaço no teu coração para tristeza. Não tem espaço no teu coração para desistência. Não tem, irmão. No teu coração só tem lugar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a glória de Deus em você. Para as virtudes do Espírito Santo sobre a tua vida. E hoje o Senhor dá uma ordem por essa palavra, tristeza. Sai dessa vida no nome do Senhor Jesus. Depressão, sai dessa casa no nome de Jesus Cristo. Não tem lugar para tristeza em você. Não tem lugar para desânimo em você. Crente é um povo que vive meio às margens assim da sociedade. Nós não estamos inseridos no contexto social como um todo. Nós falamos diferente. Nós temos uma saudação própria. Um crente conhece o outro até debaixo d'água. Nós sabemos que acima de governo, de poderio, de pandemia, de macumba, tem o nosso Deus. Nós concordamos com isso. A gente briga de vez em quando, porque nós somos carne, mas a gente se perdoa. Nem que seja da boca para fora, nós se perdoa. E continua junto. Na mesma hora que a gente está se matando, nós estamos se abraçando. E nós vamos tocando a nossa vida, vivendo feliz. Irmãos e irmãs, Deus manda profetizar por essa palavra. Haja alegria na tua vida. Irmãos, Deus está derramando alegria, irmão Jacques. Deus está derramando muita alegria, irmãos. Aleluia. Eu estou sentindo uma alegria que vem de Deus aqui no meu coração. Coisas que não subiu na nossa mente e desceu no nosso coração, Deus está derramando por essa palavra. Essa terça-feira já vai ser diferente para você, irmão. São 3:09 da tarde, e o céu já está fervendo por causa da tua oração. Já tem resposta. O inferno já está em convulsão, porque o Senhor está libertando a sua igreja. Libertando o seu povo, amados irmãos. Mostrando para nós que se nós batermos, a porta se abrirá. E se nós pedirmos, será concedido a nós. E o Senhor te diz, usa desse poder que te está sendo dado pela palavra do Senhor. Usa desse poder que está te sendo dado pelo Espírito de Deus. Essa condição que não é humana, essa condição não é terrena, essa condição é celeste. Vem de Deus. O Senhor te diz, minha serva, eu vou visitar a tua casa, vou visitar a casa da tua filha. Aleluia. Vou visitar a casa do teu filho. Vou passar no emprego do teu marido. Vou mandar o anjo da paz morar na tua casa a partir de agora. Todas as guerras e as contendas que tem aí estão acabando agora no nome do Senhor Jesus. E ao teu acusador, aquele que te persegue, o Senhor dá uma ordem clara. Vai-te, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, quando tem uma ordem da palavra de Deus, quando tem uma ordem do Senhor, ao mandado do Eterno, foge o rei do inferno. E o Eterno, o Todo-Poderoso, está te dando um mandado essa tarde. E te diz o Senhor, a alegria chegou na tua vida. A alegria chegou na tua casa. A alegria chegou no teu coração, irmão.
E você vai ter muito ainda o que glorificar o nome do nosso Deus, amados. Então creiamos nessa boa palavra. Creiamos no que o Senhor está dando por ela. E não se preocupem, irmão. Nós não temos medo de pregar a palavra de Deus. Não temos medo de anunciar à igreja boas novas de alegria. No meio dessa desolação, a tua casa vai cantar, diz o Senhor. Queira quem quiser, chore quem quiser chorar, reclame quem quiser reclamar. A tua casa foi escolhida para um milagre. Tua casa foi, aleluia, escolhida para ser chamada casa de oração, irmão. E hoje, até a tua tristeza vai saltar de alegria na presença de Deus. Receba, irmão, em nome de Jesus, receba a unção dessa palavra, receba a glória de Deus sobre a tua cabeça agora, receba a unção do Espírito Santo sobre ti. As promessas de Deus estão vivas na tua vida, as promessas de Deus estão pulsando como pulsa o teu coração. E o Senhor te diz essa tarde: hoje eu volto contigo para a tua casa, hoje eu fico contigo. O espírito de suicídio vai sair agora. O espírito da depressão vai sair agora. O espírito da morte vai sair agora. E no lugar disso tudo, Deus te põe vida. E põe vida com abundância. Põe vida que vai sobrar, diz o Senhor. Vida que será derramada para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. E você muito se alegrará no Senhor, porque você poderá dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Então prepare, irmão, prepara bem, porque você vai dançar, você vai saltear de alegria, você vai pular de alegria na presença de Deus. O tempo da miséria está acabando agora, o tempo da porta fechada está acabando agora, o tempo do aperto está acabando agora, irmão. E o Senhor te diz: é tempo de alegria, novos tempos, tempos de contentamento, tempos de regozijo, tempos em que as portas do céu sejam abertas para você. E o Senhor te diz: é só o começo, a tua casa já está em festa, diz o Senhor. Guardemos a palavra, Deus seja louvado.